Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, dando continuação à nossa série de estudo. Eu louvo a Deus que Ele tem sido sempre generoso, tem usado palavra, palavra, dentro da palavra mesmo. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Vamos ler alguns versículos da palavra. Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filho, e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que estiver das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra em herança. Alguém perguntou a Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdar? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos os animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, a enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram um grande pavor e tensas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza, a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem que servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Amém? Queridos, Gênesis 15. Quando estava preparando o sermão, veio à mente a questão do casamento, os votos nupciais. E o que a gente pode começar a observar quando começa a ideia de casamento, quando vai na frente do pastor, na frente do juiz, aí são feitas uma série de promessas, uma série de votos, e ali também são dadas algumas garantias são dadas ali. Nessas garantias, ele vê, o Senhor promete fidelidade, o Senhor promete tornar a outra feliz. São inúmeras coisas que acontecem na cerimônia de casamento. E aí, ao longo do tempo, alguns conseguem cumprir, outros não conseguem, outros já prometem sabendo que não tem como cumprir, outros prometem a certeza que vão cumprir. O texto que nós lemos, queridos, Gênesis capítulo 15, retrata agora o momento de Abrão, logo após uma grande vitória. Abrão vence, e vence bem, devolve o dízimo a Melquisedeque, e agora, de repente, no capítulo 15, a gente encontra Deus aparecendo a Abrão de novo. Deus aparece a Abrão, e aí Deus conversa com Abrão, e não meramente fala da promessa feita antes, não é isso. Deus agora conversa com Abrão diferente. Deus começa a falar com Abrão sobre que ele não era para ter medo, que ele teria recompensa. Só que Abrão, a gente observa agora que Abrão ele abre o coração para Deus e fala o que está no coração dele. Ele falou: Senhor, você está prometendo que vai me recompensar, meu galardão vai ser grande, que não é para eu ter medo, eu estou protegido pelo Senhor. E Abrão, acho interessante Abrão, que ele fala: o que adianta eu ter um grande galardão, o que adianta eu ter promessas,
se aquilo que eu quero ou se aquilo que o Senhor prometeu não começou a desenrolar, não começou a acontecer. E aí, queridos, Abraão mostra uma coisa interessante, que ele se entrega uma realidade. Ele fala: olha, o meu herdeiro é uma pessoa que nasceu na minha casa, não é meu filho, é um empregado que nasceu na minha casa. Eu acho interessante que Deus, em momento algum, ele reage severamente com Abraão. Hora nenhuma. Deus libera uma palavra para ele, fala: não é o mordomo Eliezer que é o teu herdeiro. O teu herdeiro sairá das tuas entranhas. Então Deus, naquela hora dele, é cansativo. E aí Deus chama Abraão, fala: cá, Abraão, você consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. E o interessante, queridos, foi como que Abraão reagiu. A Bíblia fala, e a gente vai olhar em outros textos, nós olhamos outros textos, que aquele momento ali foi decisivo no relacionamento de Abraão com Deus. E quando Deus falou: é das tuas entranhas que vai sair o seu herdeiro, a Bíblia diz que naquele momento Abraão creu, sem a menor sombra de dúvida, ele creu que ele ia ser pai. E detalhe, ele tinha cerca já de 84 a 86 anos, ele já tinha isso. E também já devia ter a noção que a sua esposa era estéril. E eu acho interessante também que na conversa no versículo 7, Deus chama Abraão e conta a Abraão como que tudo começou. Abraão, você lembra como tudo começou? Assim que começou. Eu fui lá na Babilônia, na terra dos caldeus, te chamei. Aí no versículo 8 ou 18, acontece um ritual, que na nossa época é quase estranhíssimo, quase não é estranho. Deus fala: Abraão, me dá um cabrito, me dá uma ovelha, me dá um cordeiro, uma pomba, uma rolinha. Naquela época era o costume de se pegar os animais, esses animais, tirando as aves, partir os animais do meio e colocava tipo uma banda aqui, outra banda ali. E as pessoas que faziam um acordo tinham que passar entre os animais. Aqui simbolizava o quê? Que quem não cumprisse a parte que acontecesse aquela maldição que aconteceu nos animais. E Abraão está ali encontrando as aves e nada de Deus. E nada de Deus. A pessoa principal da cor não tinha aparecido ainda. E começou a descer as aves de rapina, alguns chamam de urubu, querendo pegar os animais, mas imagina o tempo que era. Né? E não era uma coisa muito agradável. Mas você partir um animal de 3 anos no meio, colocar uma banda desse lado e outra banda do outro. E Abraão estava ali, escutando. E de repente veio um sono, um medo. O medo de Abraão era tão grande que ele ficou dormindo. Era a presença de Deus. E aí a Bíblia diz que, como uma tocha de fogo, Deus passa nos animais falando: eu estou neste lugar. Queridos, nessa noite eu quero estar falando sobre a promessa. O tema que chamou hoje é a promessa. E eu quero tirar alguns pontos que Deus foi misericordioso e me deu. Quero tirar alguns pontos sobre isso. No versículo 1, Deus fala assim: Abraão, não temas. Não temos. A primeira coisa que eu vejo quando Deus começa essa conversa com Abraão, no capítulo 15, ali Abraão não entendeu. Na minha opinião, Abraão não entendeu. Quando Deus falou: não temas, não tenha medo, Abraão não entendeu. Não é que Deus estava começando uma nova conversa. Eu entendi ali que Deus estava falando com Abraão: Abraão, eu estou te dando uma garantia. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse capítulo 15 é a promessa. Deus chega dando uma garantia. Abraão, não temas. Não tenha medo, Abraão. Nada pode atrapalhar isso, nada vai impedir isso. A primeira coisa que Deus mostra para Abraão, que Deus garante sobre Abraão: eu garanto. Não tenha medo, não se preocupe. E aí, nessa garantia, Deus está falando para Abraão que não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com os fatos, porque no capítulo 15, aí nós vamos ver mais na frente, mas no capítulo 15 que eu observo que Abraão está mais vulnerável, e está mais sensível no capítulo 15. É quando Abraão chega para Deus e abre o coração. Antes, Abraão estava preocupado com o sobrinho, preocupado com as coisas. Na frente, nós vamos ver que a preocupação de Abraão é outra. Mas no capítulo 15, ele mostra um momento muito pessoal dele com Deus. Então, Deus, já conhecendo o íntimo de Abraão, fala: Abraão, não tenha medo. E, queridos, a gente pode começar a aplicar isso na nossa vida. A primeira coisa, quando a gente recebe uma promessa, qual é? É medo e ela não se cumprir. A primeira coisa, Deus fez uma promessa,
Porque geralmente a promessa de Deus são absurdas. Geralmente a promessa de Deus é fora da nossa realidade. Vai de encontro à nossa realidade. Quando você está com o aluguel atrasado, Deus promete que já prova. Quando você está sem dinheiro de passagem, Deus promete o carro. Aí você fala, a primeira coisa que vem você o quê? É medo. O Abraão foi diferente, ele já está com seus 84, 85 anos, e agora? Aí Deus fala, não tem medo, Abraão. Eu enfim. A segunda coisa que eu vejo, aí no versículo 1, capítulo 15, é que Deus fala, Abraão, não tenha medo, você vai ter um grande galardão. Deus mostra que a promessa traz recompensa. A primeira coisa, a promessa vem acompanhada de uma garantia. Deus garante, não tenha medo. Eu estou no comando, eu estou no controle, não tenha medo. A segunda coisa que a gente vê na promessa é uma recompensa. Fala, olha, Abraão, grande é o seu galardão. Porque Deus já sabia o que ele estava preparando para Abraão. E toda promessa, queridos, além do que ela prometeu, ela traz outros benefícios, traz outras recompensas. E, queridos, quando Deus faz uma promessa, é que nossos olhos estão fitos na promessa. Você para analisar quantas coisas que você ganha em volta de você até chegar na promessa, isso é susto. É que nós estamos só focados na promessa e achamos que todas as outras coisas são ruins, e não são ruins. É isso que Deus está falando com Abraão. Abraão, não temos, vai acontecer. Mas enquanto está acontecendo, você tem uma grande recompensa, você tem um grande galardão. A sua recompensa vai ser grande. Então, capítulo 15, a promessa, primeiro, Deus dá uma garantia para Abraão. Não temos. Segundo, Deus mostra a Abraão, além da promessa, você vai ter grande recompensa. Aí, queridos, o que eu acho interessante é no versículo 2. No versículo 2, Abraão fala o seguinte com Deus. Então disse Abraão, ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos? Quer dizer, Abraão já estava considerando que a vida dele estava no final. O que a gente vê aí, queridos, que eu acho interessante essa parte que Deus permitiu eu localizar? A promessa. Primeiro, a garantia. Segundo, a recompensa. Terceira coisa, a impossibilidade da promessa. Não tinha como acontecer. Abraão, já estou morrendo. Devia ter seus 84, 83 anos. Não. Só que eu vou ter filho, já estou com 84 anos, eu não tive até agora. E ele fala, Senhor, como? Queridos, toda promessa, ela é regada, é recheada de impossibilidade. Todas as circunstâncias são desfavoráveis, todas as palavras, até palavras são contrárias. E você vai passando o tempo, você vai olhando, parece que aquela promessa vai ficar só na promessa. E assim foi Abraão. Abraão estava falando com Deus e Senhor, eu estava lá na Babilônia, lá no Ur dos Caldeus, o Senhor me prometeu. Agora eu já estou aqui peregrinando, e aí, Senhor? Abraão mostra para Deus a impossibilidade. Meu querido, a promessa consiste exatamente nisso, em Deus trabalhar em cima das impossibilidades. É impossível, é improvável, é irreal, não tem como, e ninguém consegue isso. Por isso que é promessa de Deus, porque é improvável. Mas, queridos, uma outra coisa que eu observo, no versículo 3, 2, o 2 nós já lemos, o 3 diz assim, disse mais Abraão, a mim não me tem estado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Sabe o que acontece muito daí? Quando eu li esse versículo, Deus tremendo, Deus fabuloso, eu agradeço a Deus, porque ele tem sido muito misericordioso comigo. Abraão passa por um momento que a gente passa constantemente. Sabe o que acontece com Abraão? Ele recebeu a promessa, como se fosse, recebeu a promessa, a gente tem um sonho, mas sabe o que acontece com a gente facilmente? A gente começa a se conformar com a decepção. Abraão agora entra no momento da conformidade decepcionante. Abraão aceita aquela decepção. A promessa está aqui, o próximo ponto é isso, a conformidade decepcionante. Abraão fala, Senhor, o meu herdeiro é um Adônio. Abraão já estava aceitando aquela realidade. Abraão já estava conformado. Não tem jeito. Toda essa minha herança vai ficar para o meu nome. Quantas vezes a gente está no meio da promessa? Nós estamos trilhando o caminho da promessa e a gente se conforma com o estado que nós estamos. Queridos, em momento algum, com Abraão não é assim, com a gente não é assim.
Deus jamais nos promete que a gente vai ter o que a gente já tinha ou vai ficar onde a gente estava. Já viu Deus prometer isso? Olha, esse que prometeu, esse que meu filho que fala contigo, que você vai continuar na mesma promessa, vai morar no mesmo barraco e vai continuar na mesma terra. Isso já está acontecendo, não precisa prometer. Tudo que Deus promete é para sair da nossa zona de conformidade, da nossa situação. Abraão já estava se dando por frustrado. Abraão já estava se dando por derrotado. Aí, querido, a gente abre um parente e lembra de quem? Sansão. Sansão vence uma batalha e ele já está convencido e fala: eu vou morrer aqui de sede. Pois para alguém morrer de sede demora muito para morrer de sede. Mas Sansão já estava conformado, já estava se sentindo frustrado. E a gente começa a buscar outros heróis como Elias. Elias é usado por Deus para cair fogo do céu, parar a chuva, mas quando ele é ameaçado por Jezabel, o que ele fala? Vou fugir, você foge. Jezabel vai me matar. Porque muitas vezes ao longo da nossa caminhada, a gente se conforma com uma situação que não agrada a Deus. Não é aquele projeto de Deus na nossa vida, a gente se acomoda com aquilo. Não tem jeito não, é assim mesmo. Fulano está assim, fulano está assim, já tentei. Na verdade, não é assim. Porque a gente esquece e tira os olhos da promessa. A gente começa a olhar as impossibilidades. A gente começa a olhar as improbabilidades. É impossível, é inviável. E aí, por isso, a gente começa a se conformar. Mas aí, queridos, na hora que a gente começa a se conformar, a gente começa a ter aquela conformidade decepcionante. Quando começa a achar que eu vou terminar a vida do jeito que eu estou, pior. Ou a minha vida vai ser igual do meu pai, vai ser igual da minha mãe, ou eu vou ser mais um anônimo que passa pela vida, mais um anônimo que passa pelo Evangelho e não faz diferença. No versículo 4, Deus muda completamente a história. E a gente já fala isso como chavão de campanha, a gente canta isso, mas aqui Abraão viveu isso. E a gente vai ver isso agora também, no versículo 4 diz assim: ao que lhe veio a palavra do Senhor, detalhe, Abraão estava tendo uma visão com Deus, amém? Como isso, que começou no capítulo 15, Deus apareceu para ele. Até então Deus estava apenas começando. Mas no versículo 4, depois que Abraão abre o coração para Deus e mostra a sua conformidade decepcionante, no versículo 4 diz assim: ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro. Este quem? O Damasceno. O mordomo não é teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Queridos, o que eu vejo agora aqui? Na promessa, Deus agora é dada a palavra para Abraão. Toda promessa tem que ter a palavra de Deus. Deus dá a palavra. Abraão, agora você vai ter um filho. Até então Deus falava: Abraão, você tem um filho. Mas naquela hora ali, Deus determinou: Abraão, o seu herdeiro sairá das tuas entranhas. Vai ser descendente, vai ter teu sangue, vai ter teu DNA. Vai ser seu. Queridos, a promessa de Deus, primeiro ele dá a garantia. Ele promete uma recompensa. E a gente cai na visão da impossibilidade. A gente começa a se conformar. É a hora que Deus nos dá uma palavra. E hoje não é diferente. Talvez nós estamos aqui nos conformando com a situação que nós estamos. Estamos aceitando passivamente. Estamos aceitando, até a gente acha que é submissão. Não, tá bom, Deus quer assim. Amém, tá bom, eu estou salvo pelo menos. Eu tenho que comer o que vestir. Se Deus te prometeu grandeza, Ele vai te dar grandeza. Se Deus te prometeu prosperidade, Ele vai te dar prosperidade. Se Deus te prometeu felicidade, Ele vai te dar felicidade. E nessa noite, eu faço minhas as palavras de Deus, Ele dá tanto a palavra para você. Que é seu, eu vou dar. Da maneira que Ele falou com Abraão. Ele falou com Abraão, é das tuas entranhas. Eliezer não é o teu herdeiro. Ele está falando o seguinte: essa realidade não é sua. A sua realidade está preparada. Eu já preparei para você o que você quer. E aí, queridos, Deus dá a palavra. No versículo 5 que Ele faz, Ele dá a dimensão da promessa. Versículo 5 a gente vê a dimensão da promessa. Para Abraão e Abraão. Pastor, só está falando o nome errado? Não, até então não era Abraão. Eu ainda não tinha mudado o nome dele. Lá na frente ele vai mudar. Versículo 5, Deus chama Abraão lá para cá. Olha as escrituras do céu. Você consegue contar? Assim será a sua descendência. Queridos, vamos tentar visualizar ou viver esse momento de Abraão. Vamos imaginar a gente aqui,
Talvez a maioria aqui não tem dinheiro nenhum no bolso. Aí Deus chega para você e fala: olha, você vai ganhar 1 milhão. Você não vai conseguir contar. Não tem nenhum real. Por isso que Deus fez. Abraão, você não tem filho, né? Nenhum. Olha essas coisas. Assim vai ser a sua descendência. Deus está falando com Abraão. Abraão, sua promessa é imaginável. Você não consegue imaginar a sua promessa. É incontável. Abraão, hoje você não tem um filho, mas vai ter tantos filhos que você não vai conseguir contar. É isso que Deus está falando com Abraão. A dimensão da promessa de Abraão. E Deus fala isso para a gente hoje. Deus está falando com ele. O que Deus tem para nossas vidas é imensurável, incalculável. Lá em Coríntios, quando está a memória, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. É jamais como calcular. Porque, queridos, a gente, para ter a promessa de Deus, costuma das nossas limitações. E Deus mostra para Abraão e mostra para a gente que a promessa de Deus está além do que a gente imagina, além do que a gente pode palpar e imaginar. Então, a outra coisa que Deus faz, durante uma promessa, Ele mostra a dimensão da promessa. Às vezes a gente não consegue entender, não consegue imaginar quantos de nós, ou posso até falar, todos nós, já recebeu uma palavra assim, aí nem deu crédito, nem levou adiante. Eu tenho uma grande obra na sua vida. Eu falo toda hora. Eu nem queria falar toda hora, não. É pra Deus está tentando te convencer que a obra dele é grande. Isso que Deus quer convencer. Deus quer nos convencer que nós vamos fazer grandes coisas. Deus falou isso com o fulano, Deus falou isso com o ciclano, mas Ele falou com você que a obra é grande. Por isso que Deus fez com Abraão e Abraão. Se você contar as estrelas, é a sua existência. E isso que Deus está falando agora. Olha, eu tenho uma palavra. Vai acontecer do jeito que eu falei. Agora vem cá. Vem cá ver o tamanho da promessa. É muito grande. E Deus mostra para Abraão, é grande a promessa. Mas aí, querido, o que encantou Deus? Está no versículo 6. O que encantou Deus foi o que Abraão fez. O versículo 6 foi assim: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Querido, na hora que Deus falou a Abraão, o teu filho sai das suas entranhas. Você lá de você, seu filho. A Bíblia diz que Abraão criou na hora. Naquela hora ali, eu até imagino que Abraão já viu até Isaac. Já viu Isaac? Qual é Isaac? Naquela hora, Abraão já viu Isaac. É isso que é terra. Às vezes Deus faz promessa para a gente e ele fala. Aí Deus faz promessas, sabe o que a gente faz? A gente quer dar uma de matemática. Deus faz promessas e vai estudar as possibilidades. Bom, vamos ver se é possível essa promessa. Tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que chover tal dia, tem que... Não, eu não mantenho você analisar a minha promessa, eu mantenho você crer na minha promessa. Esse é o problema. A gente quer analisar, a gente quer ser psicólogo, a gente quer ser matemático, a gente quer ser físico nuclear. Não tem possibilidade. Deus falou que aqui vai ser uma grande igreja, mas não tem como, eu falei. Não mantenho você ser físico, não mantenho você ser engenheiro, eu falei você crer. E Abraão nos ensina isso, que ele creu imediatamente. Mas o Abraão, é que você vai ser seu filho. Ele é um grande empregado, mas que você vai ser seu filho. Aí fala, olha as estrelas, olha o tamanho da sua promessa, olha o tamanho. Talvez Deus fizesse isso, talvez não teste, cara. Se Deus fizesse isso e esse anjo, a primeira coisa que ele vai fazer o quê? Você é anjo mesmo? Ah, você nem é anjo não, não tem certeza não. Passou o anjo do Gabriel, lembra do Gabriel? Lembra? Passou o anjo meu, não quer muda, hein? O que esse crente muda? Vem cá. Conta essas estrelas. Ah, não vou contar não, vou dar birruca no meu dedo. Isso aí é coisa por aí. Isso aí tem até a sua petição. Assim vai ser a sua bênção. Ah, não acredito. Não tem que ver. Mas tem um anjo mostrou, você não acredita. Mas Abraão, na hora que Deus falou, Abraão creu. Grite. O que fez Abraão conquistar a vitória é o que a gente tem que ter na nossa vida. Sabe qual é? Outro ponto, resposta agradável. Toda promessa espera uma resposta agradável. É o que aconteceu com Josué e Caleb. Aconteceu exatamente isso com Josué e Caleb. Quando os 10 espias resolveram voltar, Josué e Caleb falaram, não, Deus prometeu que a terra é nossa. Eles tiveram uma resposta agradável.
tem respondido às promessas de Deus, tem sido a resposta agradável? Você tem crido na promessa de Deus? Qual é a sua reação? Quando Deus promete, você age como? Abraão está preocupado se ele merecia ou não. Você viu como que a gente às vezes camufla, como a gente disfarça a nossa incredulidade com humildade? Eu não mereço, estou muito para mim. Na verdade é que você não merece, você não crê. Você não crê, porque Deus não fez a promessa baseada na sua capacidade. Deus não fez a promessa baseada nos seus méritos. Deus fez a promessa, uma coisa gostosa, baseada no nome dele. É o nome dele. É o nome de Deus que está em jogo. Se a gente começar a crer nisso, começar a reagir dessa forma, as coisas mudam, as promessas acontecem. Aí Abraão dá uma promessa real. Aí no versículo 5, no versículo 7, eu acho bonito o que Deus faz. Na hora que eu bati o olho nos Espírito Santo, nossa, eu devo muito, vou chegar no céu e carregar o Espírito Santo todo. Deus vira para Abraão e fala, diz-me mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em herança. Mas eu só acho isso interessante. Olha a gente interessante. A gente não acredita no que vem na promessa. E esquece de onde Deus tirou a gente. Aí Deus tem que relembrar, recapitular. O próprio ponto da promessa é isso. Vira e mexe, Deus está recapitulando o que ele fez. Ah, mas eu vou fazer. Mas eu preciso para Deus seguir para a gente. Olha o que eu já fiz. Olha aonde você estava. Olha o que você não tinha. Olha o que você não tinha alcançado. Nesse momento aqui, Deus vai recapitular de Abraão. E olha que Abraão já tinha crido. Abraão já tinha crido. Mas Deus falou assim, Abraão, eu não te tirei do mundo com Deus para furar com você. Deus falou só. Tirei de cidade de óleo para Abraão. Foi tirado do lugar bom. Abraão está rico. Abraão sempre foi rico. Você quer de família? Deus fala, Abraão, eu te tirei do último Deus da Babilônia para cumprir uma promessa com você. Deus já tinha um projeto. Deus falou para o seguinte, aí Abraão, o meu projeto na sua vida começou lá atrás, não começou agora. E é isso que Deus está falando. Ei, meu projeto na vida de você não começou agora não. Isso já fazia parte. Esse momento já estava incluído no projeto. Já era projeto meu, você já ia passar por isso aqui. Mas ei, a minha promessa começou com você. Lembrar e nos lembrar. Olha aonde você estava. Olha o que você não tinha. Olha quem você é. Olha o que o mundo preparou para você ser. Eu fui lá, te busquei, te coloquei aqui. Não foi para você ser um mero enfeite distante. Foi para eu cumprir o meu projeto na sua vida. É igual como imaginar, você vai ali e compra um carro zero. Quando você vai comprar o carro, você vai imaginar, vou fazer uma garagem que não fica sereno. É isso? Isso é planeja. Porque senão é o seguinte, alguém vai ligar seu carro, fica no sereno, no sul, no sol. Aí você faz a garagem, compra o carro e vai de fora, não. Você trouxe o carro para esse bem construído. O que Deus quer passar para a gente é essa ideia. Eu te comprei com uma finalidade definida. Já estava definido. Não estou? O plano de Deus não foi feito agora para escrever aqui. Esqueci de fulano, escrever aqui. Fulano, mas não. Ele já, gosto de falar muito disso, lá naquela corrida assustadora. Você acha que você poderia disputar uma corrida com 3 milhões de pessoas e vencer? Você venceu. Eram 3 milhões de derrotas e você entrou. Talvez estava lá no final. Aí Deus falou, você empurrando, então te empurrou. Aí vivo. A promessa começou lá atrás. É isso que Deus faz nesse momento aqui, na promessa. Deus sempre faz uma recapitulação do que Ele já fez por nós. Que a gente tem memória prática para coisa boa, já observou? A gente só olha as pedras e os espinhos. Aí Deus fala, se correr de rocha, não lembra dos espinhos. Aí você mostra, mas Senhor, uma abelha me picou. Você tomou 3 litros de mel. Você está preocupado com um ferrão de uma abelha? Não pode ser. Mas Senhor, eu estou fedendo fumaça de churrasco. Você comeu 5 quilos de picanha, você esqueceu da picanha. Então está lembrando da fumaça. É esse Deus que está falando, e olha que Abraão tinha crido. E esse Deus está falando para a
olha de onde eu te tirei, olha quem você era, olha como melhor, olha o que você não era, e olha o que você é agora. A promessa, nesse momento, Deus faz uma recapitulagem para Abraão. E aí, queridos, Deus faz uma coisa brilhante. Versículo 8 ao versículo 18, Deus fala: Abraão, ele faz um questionamento a Deus: Senhor, como que eu vou saber que a minha descendência vai ter terra? Vamos prestar atenção numa coisa. A pastora, mas se Abraão tinha crido, são duas coisas distintas. Primeira coisa, Abraão creu que ele ia ter tido, ele creu nisso. Ponto final. O que Abraão estava questionando agora era onde ia ser a terra dele, visto que ele largou a terra dele para peregrinar. Abraão fala: como que eu tenho certeza disso? Qual é a certeza que eu vou ter essa terra? Deus fala: tá bom, Abraão, eu vou mostrar a sua moda. Vou fazer a sua moda. Pega lá os animais, parte no meio, que Abraão já sabia desse costume. Qualquer pacto, como eu acabei de explicar, as pessoas passavam entre as oferendas. Abraão, olha que privilégio, Abraão. Abraão, eu vou me manifestar e vou passar com você, vou fazer um pacto com você, vou fazer uma aliança com você. Até então Deus não tinha feito aliança, Deus estava prometendo. Mas era o suficiente para Deus a promessa. Agora Deus faz um pacto não para o filho de Abraão, faz um pacto para a terra. E Deus separa e fala: Abraão, vou te dar uma profecia. A sua família, a sua descendência vai peregrinar, vai ficar 400 anos no deserto, olha o tanto de tempo que Deus tinha falado antes. Ficar 400 anos no Egito, vai sofrer, mas eu vou castigar a nação que fizer isso. Deus já estava falando das 10 pragas que levaram sobre o Egito. Esse é o Deus. Ele fala: vou mandar a prova, mas a vitória vai juntinho com ele. Não preocupa não, vem a prova, a vitória está junto. Você vai ser humilhado, mas aqueles que te humilharam, eu vou pesar a prova. Faz parte desse processo. Aí Deus fala: tá bom, corta o animal, espera aí. Aí Deus desce e se manifesta em fogo para Abraão. Deus faz um pacto com Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. E agora Deus mostra para Abraão que a terra era dele. Abraão estava peregrinando na terra que era dele. Como isso é? Às vezes está peregrinando, está sofrendo num lugar que sim. A necessidade de passar por aqui, para você entender que o seu Deus é perfeito. Mas, queridos, Deus faz um pacto com Abraão usando os animais. O nosso pacto infinitamente superior. Não partiu nenhum animal. Não, professor, como o nosso é superior? Nosso pacto foi feito com Jesus Cristo. Não tem animal que se compare com ele, que nem se compara. Queridos, o que a gente tem que entender é isso? A aliança que Deus fez com a gente é através de Jesus. E Jesus falou isso claro e nitidamente: tudo que pedido é em meu nome, o Pai vai fazer. Tem aquela hora que ele olha para o lado, não vai à memória, fala: Pai, graças te dou, Deus, eu sei que me ouve e fala: Pai, eu falo isso. Eu só quero, porque eu sei que você me ouve. Eu sei. É isso que Deus está nos dando, é isso que Deus está nos dando. E, queridos, às vezes a gente tem algumas coisas na Bíblia que a gente passa por cima e não se apega com detalhe. Jesus teve 3 ofícios: profeta, rei e sacerdote. O ofício de sacerdote eram 2 funções primordiais, quase: sacrificar e interceder. Era o ofício de sacerdote. Sacrifício, Jesus fez perfeito. Intercessão, ele começou aqui na terra e continuou onde? No céu. Poxa, mas o que isso significa? Que a gente não tem só um intercessor, temos 2. Jesus, o Espírito Santo, intercede por nós pela nossa causa. Agora me fala, meu querido, você tem 2 penhores, um baita penhores, 2 garantias: Jesus, o Filho. Eu não consigo resistir o pedido da minha filha, não resisto. E olha que elas nem morreram na cruz por obediência a mim. Não resiste. E ainda tem o Espírito de Deus. Agora imagina, o seu filho pedindo algo e a parte íntima sua, o seu espírito também desejando. O que é que você vai fazer? Seu filho quer que você dê para ele, vou dar um exemplo aqui, um celular.
Você tem condições, você dá tudo para dar o celular do seu filho. Seu filho vai ganhar celular? Mas ele está pedindo e você quer dar? É isso, querido. A promessa que Deus fez com Abraão, a nós é muito mais pesada. Por quê? Nós queremos, ele quer, Jesus pede e o Espírito Santo pede. Por que nós temos medo que essa promessa não realizar? Ela vai acontecer. Porque a nossa aliança foi feita entre Jesus e Deus. Então, queridos, capítulo 15 de Gênesis, ele traz isso. Mostra um Abrão vulnerável, mas um Abrão sincero, um Abrão de coração aberto. E a gente percebe que todos aqueles que são sinceros diante de Deus, todos aqueles que abrem os lábios e abrem o coração para Deus, e falam de sinceridade, Deus se manifesta para eles dentro daquilo que a pessoa precisa. Então, queridos, vamos gravar isso. Toda promessa tem uma garantia. Toda promessa traz recompensa. A promessa é em cima de uma impossibilidade. Aquilo que não é possível para você é que tem a promessa. Querido, não vamos nos conformar com o que nós estamos vivendo. Não vamos deixar que essa frustração tome conta. Porque Deus já tem uma palavra de promessa. O filho de Abraão ia sair das grandes que nós já temos essa palavra de Deus. E a promessa de Deus é grande. É muito grande. Cabe a nós crermos nessa promessa. E lembra disso. Outro principal que você tem para você crer. Olha o que Deus já fez por você. Ele não foi pouco. Ele já fez por você. E por fim, a sua promessa aliançada com Jesus Cristo. E aí não tem jeito. Deus fez uma aliança com Jesus a nosso favor e vai se cumprir. Amém, igreja? Amém. Vamos tocar.